Obrigado, professor Leopoldo. Bom, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leuson, sou aluno de doutorado no SIM, e hoje eu vou apresentar o trabalho, a pesquisa que eu venho realizando nos últimos meses, sob a supervisão do meu orientador, professor Paulo Borba, junto com o João Moisaks, o aluno de Ensino Paulo, em colaboração com Varda Mahmoud e Thorstenberg, da Universidade de Chalmers, na Suécia. Bom, durante o desenvolvimento colaborativo de software, é comum e é esperado que diferentes desenvolvedores realizem diferentes atividades, mas que são relacionadas entre si. E que, por conta disso, durante a execução dessas atividades em paralelo, eles podem acabar, contribuidores podem acabar modificando os mesmos arquivos ou arquivos dependentes. Por conta disso, conflitos podem vir a ocorrer. Conflitos podem ocorrer já durante a tentativa de integrar o código, conflitos de merge, ou em etapas posteriores à integração, como a tentativa falha de buildar o programa resultante do cenário de merge, que é conhecido como conflito de build, ou durante a execução dos testes, em que um dos testes passam a falhar após a ocorrência, conhecido como conflito de teste, ou mesmo um comportamento inesperado do sistema que acaba passando pela etapa de execução dos testes e que o erro, a mudança de comportamento acaba indo para o sistema em produção, que possivelmente o usuário final poderá vir a ter contato com esse erro. Assim, nesse sentido, trabalhos foram realizados e vêm sendo realizados desde então, a fim de entender a ocorrência destes conflitos, desde conflitos de merge até conflitos de build e conflitos de teste, mas também a fim de tratar a ocorrência desses conflitos ou mesmo identificar os fatores que estão relacionados à ocorrência desses conflitos. Entretanto, apesar do desenvolvimento de ferramentas de merge mais inteligentes, que podem tratar conflitos de merge de maneira a evitar que o desenvolvedor final tenha de resolver esses conflitos, nem todos ainda são resolvidos por essas ferramentas. Então, por exemplo, considere no histórico de um projeto em determinado commit, em que um método qualquer, nesse caso build, retorna uma string, que essa string nada mais é do que uma URL. Left, durante a sua contribuição, ele acaba adicionando um novo caractere a essa string, a essa variável URL, e que posteriormente, agora, o sistema passa a ter um novo comportamento, uma vez que a URL é diferente da URL que era retornada pelo commit base. O write, não ciente das modificações realizadas por left, ele também acaba adicionando o sinal de igualdade na mesma variável local, e que agora também, ao final da sua contribuição, também pode-se perceber um comportamento diferente do sistema em relação ao base. Essas duas contribuições, elas são integradas. Conflitos de merge não acontecem, uma vez que as diferentes contribuições foram inseridas em áreas diferentes do mesmo arquivo. Conflitos de build também não acontecem, uma vez que o código é compilável. Dependendo da cobertura dos testes que esse projeto venha a ter, ele poderia ser detectado, mas considerando que não tenha um teste específico para esse método, seria um caso de uma mudança de comportamento que seria levada que iria junto com o sistema em produção. Então, o cenário de merge que aparentemente poderia ocorrer de maneira simples e sem ocorrência de problemas, pode levar à ocorrência do que nós podemos ver aqui como uma interferência localmente observável. É importante dizer que nós não estamos usando o termo conflito semântico, porque nesse nível nós precisaríamos ter a especificação do sistema dizendo, nos informando o comportamento esperado desse método. Então, por conta disso, nós estamos utilizando o termo interferência localmente observável,
que nada mais é do que quando dois desenvolvedores modificam, nesse caso, a mesma variável, e a mudança dessa mesma variável acaba trazendo um comportamento inesperado do sistema após a integração. E nesse caso, a gente também pode ver que em cada versão do cenário de merge, em cada versão diferente do cenário de merge, é possível ver um comportamento diferente do sistema por meio da diferente URL que é retornada pelo método build. Identificar esse tipo de conflito é custoso e requer um entendimento do projeto. Code reviews poderia identificar esse problema durante o processo de revisão da contribuição, mas mas novamente, ainda assim seria custoso e que, portanto, acabaria impactando negativamente a produtividade do time. Nesse sentido, considerando que nós não tínhamos um teste para testar especificamente esse método, nós poderíamos pensar em aplicar ferramentas de geração de teste em um dos parents e tentar verificar se esses testes poderiam ser capazes de identificar essa mudança de comportamento a nível local. Então, nesse caso, aplicando a ferramenta de regressão, por exemplo, no commit left, nós poderíamos ter um caso de teste que nada mais faz do que verifica se a string retornada é igual à string esperada. No caso do parent, esse caso de teste iria passar, uma vez que a string retornada de fato é a string que a string retornada de fato é a string esperada. No caso, rodando o mesmo caso de teste na base, essa session ela iria falhar, uma vez que a string retornada não tem o símbolo de interrogação, o que justamente evidencia o desejo ou a intenção de left de mudar o comportamento do sistema. Entretanto, rodando o mesmo teste na versão integrada, a session também viria a falhar, uma vez que não era esperado o sinal de igualdade que foi introduzido pelo outro contribuidor e que, portanto, representa um comportamento inesperado por left. Assim, nós utilizamos na nossa pesquisa uma aproximação para conflito semântico por meio dessa interferência localmente observável. Um conflito semântico, no nosso entendimento, é a junção de uma interferência que acontece de maneira não planejada. Nesse nível, como nós não temos acesso à especificação do sistema, nós optamos por utilizar testes de regressão como especificações parciais e o conceito de interferência nós entendemos e avaliamos apenas a nível de interferência localmente observável. Assim, o nosso objetivo é avaliar o uso de testes unitários, testes de unidade gerados por ferramentas de geração de testes para detectar conflitos semânticos. Para tanto, nós realizamos um estudo empírico formado por 4 passos principais. Inicialmente, nós identificamos trabalhos relacionados que investigam a ocorrência de conflitos semânticos e selecionamos cenários de merge tanto com conflito quanto sem conflitos reportados pelos estudos e que nós fomos aptos a gerar uma build no passo seguinte, que eu explicarei logo mais. Adicionalmente, nós também mineramos alguns repositórios do GitHub a fim de identificar novos cenários e, ao fim, nós selecionamos 38 cenários de merge em que
estes cenários apresentavam mudanças nas mesmas declarações. Então, são 40 mudanças nas mesmas declarações em 38 cenários de mesh. As bases que nós utilizamos estão aqui embaixo. Com a... Okay. Em seguida, nós partimos para a criação do nosso dataset, onde para cada mudança na mesma declaração, nós buildamos o mesh cenário associado a esta mudança, ou seja, nós buildamos os commits base, left, right e o mesh commit, e adicionalmente a versão original do sistema, a versão que estava presente no repositório do projeto, e adicionalmente nós também buildamos uma versão transformada deste cenário de mesh, a fim de aumentar a testabilidade do código em análise. Então, por exemplo, nesse caso aqui, considere que um conflito semântico pudesse vir a acontecer nesse método check availability. Uma ferramenta de geração de teste não poderia criar um teste acessando diretamente esse teste. Então, o que faria que a ferramenta tivesse que trabalhar um pouco mais e pudesse vir a chegar a esse teste, mas de maneira indireta. O que nós fizemos foi alterar todos os modificadores de acesso de private, protected, private package para público e nos casos em que a classe não viesse a ter um construtor vazio, nós também adicionamos considerando que em alguns casos conflitos podem acontecer em métodos estáticos, o que não, e que, portanto, não seria necessário, em alguns casos, ter que criar o objeto com todos os valores setados para seus atributos. Em seguida, nós passamos à etapa de gerar e executar switches de teste. Para cada cenário, para cada mudança na mesma declaração, nós rodamos as ferramentas de geração de teste, no caso Hadoop e EvoSwitch. Em EvoSwitch nós utilizamos tanto a versão EvoSwitch diferencial como a versão EvoSwitch convencional e aplicamos as ferramentas nos parent commits, no caso left e right. Adicionalmente, nós realizamos esse processo tanto para a versão original do sistema quanto para a nossa versão transformada por meio das nossas mudanças, por meio das nossas transformações de código. Nós também informamos a classe, o nome da classe, onde as mudanças na mesma declaração ocorreram, a fim de guiar e que as ferramentas focassem especificamente, né, naquela classe, e quando aplicável nós também informamos o método caso as mudanças na mesma declaração fossem no escopo de um método. Era esperado que para cada chamada da ferramenta um switch de teste fosse gerada, e para cada switch nós executamos a switch 3 vezes no commit de base, no merge e no parent commit que nós usamos para gerar a switch. Ao final desse processo, ao final da execução de cada switch, nossos scripts eles extraíram um conjunto de testes que passavam, conjuntos de testes que falhavam, conjunto de testes que não foram executados em alguma versão do projeto devido à incompatibilidade de versões. Isso acontece porque, por exemplo, considere que um parent ele adiciona um atributo novo na classe ou mesmo um método e que o teste ele passa a referenciar esse novo atributo ou esse novo método. Então, posteriormente, a execução desse caso de teste no commit base não será possível, uma vez que o commit base não tem esse método ou esse atributo. E nós também, ao final da execução, identificamos os casos de teste classificados como flake testes, que são casos de testes que falham ou passam sem uma razão específica. Ao final desse processo, nós partimos para o último passo, onde é responsável por usar o resultado das execuções
e estabelecer o nosso ground truth. Então, basicamente, o que a gente queria é, para cada execução da suíte de teste gerada, identificar ao menos um caso de teste que falhasse na base e no merge, e que esse mesmo caso de teste passasse no parent, onde a suíte foi gerada, e vice-versa. Porque, assim como no exemplo inicial que eu apresentei, um caso de teste falhando na base, ele e passando no respectivo parent, mostra a intenção clara do parent em mudar o comportamento do novo estado do sistema em relação à base, e, posteriormente, a quebra desse mesmo caso de teste no merge commit mostra a interferência ocasionada pela contribuição do outro parent em relação ao comportamento esperado pelo parent inicial. Assim, o que nós fizemos foi basicamente identificar a união, a interseção entre os casos de teste que falhavam em uma suíte, tanto no base quanto no merge, e posteriormente a diferença desse conjunto em relação aos casos de testes que falharam no parent. É importante ressaltar nesse ponto que nós removemos da nossa análise casos de testes que não eram executáveis em qualquer versão do cenário de merge, como também flake test, uma vez que eles poderiam introduzir falsos positivos e falsos negativos nos nossos resultados. Leuson, é frequente esse problema de testes não executáveis? Assim, essas ferramentas geram com frequência ou uma coisa mais, assim, se você tiver, né, esse número? Sim, acho que a única que não tem esse problema é EvoSwitch diferencial, mas, por exemplo, Hadoop e EvoSwitch normal, geralmente elas acontecem bastante, porque justamente aquilo acaba tendo uma nova versão do sistema em que a ferramenta foca naquilo e que posteriormente não tem o mesmo as mesmas referências não estão disponíveis na base, porque, olhando o histórico do projeto, elas nunca estiveram disponíveis ali. Peraí, só um segundo, mas aí não é... Desculpa. Vai lá, Marcelo. Não, eu ia comentar aqui que, só para esclarecer, que eu acho que nesse caso o problema não é do Hadoop, né? Porque, até onde eu saiba, Hadoop não gera, ele filtra coisas como teste que não é compilável. Tem passos para isso aí, né? Testes que são flake, né? Tem uma opção também para descartar isso aí, mas talvez aí o que Leuson esteja querendo falar, ele pode confirmar, essa situação aí da evolução, né? Você pode ter coisas que tem em uma versão, não tem em outra, e dependendo da versão que você solicita que Hadoop foque, porque você tem que escolher uma versão para Hadoop, a não ser que o gerador de teste tenha ciência da evolução, né? Não tendo, ele vai escolher uma e pode ser que quebre por conta dessa diferença. Perfeito. Foi justamente isso. Acho que eu não respondi direito, mas o problema é que a gente, gerando testes para uma versão, os testes dessa versão eles sempre serão executáveis. Mas pegando essa mesma suite e rodando, por exemplo, no base commit, quando acontece a ocorrência desses testes não executáveis. Mas respondendo assim, exatamente a pergunta que o Leopoldo falou é se isso é frequente. Então, isso depende dos casos que você está analisando. Se as mudanças analisadas aí de base para left e para right, elas envolvem mudança de assinatura da classe, sim, vai acontecer problemas como esse que o Leuson falou.
E aí a resposta é tão frequente quanto as mudanças envolvem assinatura. Certo. Eu acho que a Beleza. gente salva esses números, mas depois eu posso conferir. Tá, seguindo em frente, uma vez que nós tínhamos a nossa base de dados, nós verificamos a necessidade de estabelecer o nosso ground truth para justamente verificar a corretude da nossa abordagem para identificar conflitos semânticos, como também os casos em que ela pudesse vir a levantar falsos positivos. Assim, para cada mudança na mesma declaração, nós fizemos uma análise manual. Inicialmente, um pesquisador realizou uma análise inicial que foi posteriormente discutida com o segundo pesquisador a fim de chegar a um veredito final. Adicionalmente, para cada veredito, para cada interferência que nós julgamos como um conflito, nós manualmente apresentamos a descrição de um teste que pudesse vir a revelar a mudança de comportamento. Vale salientar que nós fizemos isso para todas as 40 mudanças na mesma declaração, mesmo para os casos em que os chamados relacionados já apresentavam a sua análise, mas novamente baseado na noção de interferência que cada trabalho apresentava. Assim, nós chegamos a dos nossos resultados com um conjunto de 40 mudanças na mesma declaração. 25 casos nós julgamos que eles não tinham conflitos semânticos, que representam os nossos true negatives, e 15 casos que nós julgamos com ocorrência de conflitos. Destes 15, 4 casos foram detectados pela nossa abordagem. Em todos esses 4 conflitos, as mudanças feitas pelos parents foram realizadas em um mesmo objeto. Poderia ser uma variável local de um método que era retornada ou um atributo de uma classe. Esses 4 casos eles representam em torno de 25% de todos os casos da amostra que tem conflitos, mas representa um número pequeno em relação ao todo. Mas um ponto positivo é que nenhum desses casos são falsos positivos, uma vez que nós verificamos manualmente e verificamos que, de fato, o teste gerado, de fato, explorava as contribuições conflitantes realizadas no cenário de merge. As transformações de código elas foram responsáveis pela detecção de 2 casos adicionais, quando comparado à tentativa de detectar conflitos em na versão original do sistema, bem como a EvoSwitch diferencial foi a ferramenta mais eficiente, identificando todos os 4 conflitos, enquanto que EvoSwitch convencional identificou 2 e Hadoop um conflito. Um caso de detecção de conflito acontece nesse caso, onde os 2 parents eles modificam a string que é retornada pelo método toString. No caso left, ele remove a referência para essa variável, esse atributo maxWithTrees, enquanto que right ele adiciona uma referência para subscription. O caso de teste gerado, ele foca justamente em verificar se a string retornada pelo método é de fato se é igual a uma string esperada. No caso da base, esse caso de teste ele vai falhar, porque a string retornada não tem subscription. No caso do merge, ela vai passar, porque ela tem subscription e tem maxWithTrees. Mas no caso mas rodando o teste na versão do merge, ela vai falhar, uma vez que a referência a maxWithTrees não existe mais, uma vez que ela foi removida
pela contribuição do outro parent. Tá. As ferramentas identificaram 4 casos, mas nós ainda tínhamos 11 casos que representam os nossos falsos negativos e que nós queríamos entender por que isso aconteceu. Analisando um caso em específico, um caso bem simples, nesse caso, a contribuição do um parent, ele adiciona um novo valor a um set, uma variável local set, enquanto o outro parent ele remove um valor desse mesmo conjunto. E posteriormente, esse conjunto é retornado. O caso de teste gerado, ele cria o objeto, ele chama o método onde o conflito aconteceu, ele salva o retorno desse método em uma variável, mas ele não explora o valor retornado pelo método por meio dessa string, por meio dessa variável local. Então, o que a gente fez nesse caso, baseado na nossa descrição, que nós geramos durante o processo de estabelecer o nosso ground truth, foi apenas criar uma session que explorasse o tamanho do set que era retornado. Nós fizemos também isso para os 8, nós conseguimos realizar pequenas mudanças em 3 desses cenários, em 3 casos de teste, e que, portanto, eles passaram a identificar a mudança de comportamento, e nós também tentamos fazer essa mesma análise para os demais casos. Assim, nosso objetivo era entender por que as ferramentas elas não chegaram tão perto da detecção do conflito semântico, se elas puderam ao menos chegar ao método, uma vez que elas chegaram ao método, se elas puderam chegar ao estágio de infection, e se esse estado de infection poderia ser percebido fora do escopo do método ou da declaração de um atributo. Então, nosso objetivo era identificar um conjunto de melhorias que pudessem ser aplicados às ferramentas de geração de testes durante o processo de criação de casos de teste. O primeiro ponto que nós verificamos foi que, em alguns casos, os objetos criados, no caso motivados pela adição do construtor vazio, que os valores associados ao atributo de uma classe não eram propriamente inicializados, que, portanto, durante a execução de um caso de teste, como no exemplo, durante a chamada do método alter.htmlHead, exceções eram levantadas porque dentro desse método havia tentativa falha de acessar valores do objeto. Nesse caso, o que nós fizemos foi setar esses valores, não só do objeto em si, mas descendo um pouco o nível para objetos que faziam parte de objetos internos e que, portanto, quando a gente chamou o método, esse null point exception não acontecia mais. Os métodos, eles precisam ser chamados com valores válidos, a fim de que eles possam possibilitar não só a fim de que eles possam possibilitar não apenas chegar aonde o conflito aconteceu, mas chegar ao ponto onde é possível verificar a ocorrência da interferência. Então, nesse caso, antes de chamar o método, nesse caso build, seria necessário chamar métodos iniciais
que, de certa forma, preparavam os objetos que viriam a revelar o conflito semântico. Então, nesse caso, o que a gente fez, além de setar alguns valores, como é feito no cenário anterior, nós também chamamos esse método que realizava uma mudança em um objeto da classe rec1, que, portanto, quando chamava build, era possível verificar a ocorrência do conflito. Então, além de setar valores, de propriamente setar valores para atributos, também chamar um conjunto de métodos que pudessem vir a evidenciar a ocorrência do conflito. Um segundo ponto é que as assertions, elas precisam exercitar o estado onde o conflito acontece. Esse caso aqui eu apresentei inicialmente, é o caso onde o caso de teste, ele cria o objeto, ele chama um método, ele salva o retorno do método, mas a única verificação que ele faz é se aquele método, se o retorno do método não é nulo. Nesse caso, o que a gente fez foi apenas adicionar uma session que explorava o tamanho da variável local que armazenava o retorno do método onde aconteceu o conflito. Da mesma forma, ainda se tratando de assertions, nós verificamos que elas precisam explorar não apenas o retorno de métodos, mas também os parâmetros que são enviados aos métodos, onde acontece um conflito semântico, como também os atributos da classe do objeto em análise. Então, nesse caso, o caso de teste gerado, ele chama o método onde acontece o conflito, é um método void e, portanto, ele não pode fazer nenhuma session baseada no retorno do método, mas, entretanto, nesse caso, o conflito ele é perceptível no primeiro atributo enviado ao método, strb. O que nós fizemos nesse caso foi, além novamente de setar propriamente objetos, setar propriamente os atributos do objeto, explorar após a chamada do método uma session explorando o valor do primeiro atributo enviado para o método. Olhando agora um pouco para os casos que nós classificamos como true negatives, 2 casos não foram suportados pela nossa análise, uma vez que as mudanças aconteceram em arquivos de teste e que, portanto, para gerar testes, se for possível, teríamos que ter um ambiente para isso. 23 casos foram suportados pela nossa análise, mas 3 deles nós julgamos como que não foram possíveis de ser analisados, uma vez que acontecia um conflito de merge ou de build. 4 casos se tratavam de refactories e em 16 casos nós julgamos que acontecia a mudança de comportamento, mas as mudanças elas não representavam uma interferência local. Um ponto interessante a se destacar é que, como esperado, nós rodamos a nossa análise nesses 23 casos e em nenhum deles foi detectado um conflito que seria um falso positivo. Assim, nós, considerando que ferramentas atuais de merge não são capazes de lidar com conflitos semânticos, nós propomos a ideia de uma ferramenta de merge semântica e que a nossa abordagem inicial com esse estudo representa um esforço inicial para apoiar desenvolvedores quando eles precisam detectar esse tipo de conflito por meio da nossa abordagem que usa testes de regressão. Nesse sentido,
os desenvolvedores não seriam alertados sobre falsos casos de conflitos, uma vez que nessa amostra, nesse estudo, falsos positivos não foram reportados pela nossa abordagem e que os casos de teste que viessem vir a revelar conflitos semânticos poderiam ser usados também para guiar o processo de resolução do conflito. Nosso trabalho ele deixa algumas ameaças. A primeira é que nossa abordagem ela detecta conflitos baseado na nossa noção de conflito semântico, que é uma aproximação, no caso, interferência localmente observável. As transformações de código elas poderiam introduzir falsos positivos, entretanto, nós analisamos manualmente as suítes de teste geradas para esses casos e verificamos que todos eles se tratam de true positivos. Testes não executáveis e flake tests poderiam detectar conflitos, ou seja, nosso número de falsos negativos poderia ser menor, mas nós optamos em descartá-los, uma vez que eles também poderiam introduzir falsos positivos. E nossos resultados são específicos para o contexto que nós analisamos aqui. Então, para outras linguagens, se faz necessário ferramentas de geração de testes apropriadas, bem como as transformações de código que nós implementamos. Em resumo, conflitos semânticos são difíceis de serem detectados e ferramentas de merge tradicional não são capazes de lidar com eles, com sua detecção. Uma ferramenta de merge semântico poderia adotar a abordagem que nós apresentamos aqui, usando teste de regressão para identificar esses conflitos, que novamente, nesse estudo, nessa amostra, não foi reportado nenhum caso de falso positivo. Ferramentas de geração de casos de teste têm algumas limitações. Acerca da geração de testes, que nós tentamos entender melhor nesse estudo. E nós também tornamos, e que, como última contribuição, nós tornamos público um dataset formado por 40 mudanças em mesmas declarações, com builds executáveis, tanto para a versão original que se encontrou no sistema, quanto para a nossa versão transformada, e ground truth acerca da ocorrência de interferência localmente observável. Como próximos passos, nós pretendemos apresentar, identificar um catálogo de limitações acerca das ferramentas de geração de testes. Para isso a gente precisa fazer uma análise mais a fundo e entender por que os objetos não são criados propriamente, e, por exemplo, porque as accessions não exploram propriamente o retorno de um método, ou mesmo os parâmetros que são enviados ao método ou os atributos de uma classe. Em seguida, aumentar o nosso dataset e, no futuro, investigar outras formas da ocorrência de conflito semântico, por exemplo, quando mudanças acontecem simultaneamente em métodos dependentes. Obrigado. Beleza, Lúcio. Pessoal, perguntas? Uma dúvida que eu fiquei, assim, Lúcio, na verdade, né, eu já... você já tem algum resultado no catálogo? Eu até achei que, pelo título, você já ia mostrar mais algo na linha desse catálogo, né? Assim, eu fiquei... você já tem um formato aí para o que você está pensando, desse... alguns resultados, assim, que... eu sei que você mostrou os casos aí, certo? Assim, mas assim, você tem algo... eu não sei o quão, digamos assim... Certo. Não estou querendo ser só arcrito, mas o quão generalizável são esses
casos que você encontrou, entendeu? Quando você pensa num catálogo, talvez a gente pensa numa coisa mais, Certo. assim, recorrente, um padrão, uma coisa Certo. que, né? Enfim, alguns eu vejo, assim, mais diretamente. Mas, enfim, só para... No geral, são esses casos, mas tem mais 2 ocorrências também. E o que eu fiz foi catalogar, verificar para cada caso onde, qual padrão era perceptível. Mas eu ainda não tenho o valor fechado. Respondi sua pergunta? Certo, certo. São aqueles números que você colocou lá, né? Naquele gráfico. O senhor fala disso daqui? Ah, Não. Aqui são o nosso ground truth, o catálogo que eu falo. O senhor fala no catálogo de conflitos semânticos ou no catálogo mais que eu pretendo... das ferramentas, tá mais Tá. interessado na questão das ferramentas, não exatamente tipo assim, quais são sei lá, o que você tem já em mente de, isso aqui, né, é uma limitação de, né, Hadoop ou de... E por que as ferramentas erram, Leuson? Mas isso que eu por quero aí, saber. talvez é melhor. Quais são os motivos pelos quais as ferramentas erram? Tá, se eu entendi bem, o primeiro ponto é porque elas não são capazes de criar objetos complexos e que por conta disso o caso de teste acaba sendo superficial. Outro ponto é as accessions que as ferramentas geram. Ô, Leuson, eu acho que isso ficou claro, entendeu? É mais assim, o que é que o Leopoldo está perguntando a categorização, certo? Então, por enquanto, você tem o quê? 3 categorias, certo? Que não cria os objetos direito, não acessa os métodos direito, não chama os métodos direito, ou não faz os acertos direito. Então, por enquanto, são essas 3 categorias. Você pretende refinar isso, entrar num nível de detalhamento maior, parar por aí? Não, a gente seria o primeiro passo futuro, que é ir mais a fundo com essa análise, que de fato eu ainda não comecei. Uhum. Tranquilo, você está curioso do que é que você já tinha talvez iniciado, mesmo que não fosse, sei lá, resultados consolidados, né? Mas foi uma curiosidade que eu fiquei mais nesse sentido, assim, talvez, né? Porque é um resultado interessante, assim, até para digamos assim, pode ser você poderia até pensar, né? Não tendo um catálogo desse, você pode ter algum detector, um processador de código e tal, que diz assim, tem certas partes do código que não é bom usar essa ferramenta, estou falando até no geral, não necessariamente pensando em conflitos de merge, né? Então, assim, isso pode ser uma limitação, assim, você categorizar isso, acho que é interessante. Mas beleza, assim, mais perguntas aí? Eu não sei se foi Breno que comentou isso, ou Marcelo, ou se foi outra pessoa em outra apresentação, agora não estou lembrado, mas uma das formas de categorizar, né, Leilson, é com aquele modelo RIP, né, que é o teste conseguiu alcançar, conseguiu infectar, eu acho que foi Marcelo que falou isso, e conseguiu propagar a falha, então isso seria uma outra forma de categorizar também. Eu acho que eu falei isso aí, esse modelo é bastante conhecido aí na área de principalmente depuração, né? Depuração de código, fala muito de infecção. Mas se eu puder aproveitar o gancho, vocês estão me escutando bem aí? Cortando aqui ali, mas fala devagar. Eu estou escutando bem. Tá. É porque eu mudei um pouco a configuração aqui, aí eu tô na dúvida, até para saber porque eu vou dar aula amanhã de manhã. Mas enfim, né? Então, aproveitando o gancho, já que eu fiz esse comentário, né? Então, um comentário rápido, né, Leuson, né, sobre essa divisão aí que houve, né, entre a capacidade de se gerar, né, alcançar, eu não sei se foi isso, né, essa categorização, Paulo falou de três alternativas, uma delas era
relacionada à capacidade de gerar o objeto e a outra gerar um dado, né? E acessar um determinado método. Eu não sei se foi isso, certo? Mas normalmente uma coisa está relacionada com a outra, certo? Eu não sei se eu perdi alguma coisa, mas, por exemplo, particularmente o que eu queria dizer é se você consegue acessar, gerar um determinado dado, né, você deveria conseguir acessar uma determinada função, um determinado método, né? Assim, esse foi uma das coisas isso foi, não ficou totalmente claro o que é que você queria dizer com isso. Então, por exemplo, você não consegue acessar um determinado método M, porque aquele M está dentro de um branch, né, de uma condicional, que você não consegue satisfazer aquela condicional. Se você tivesse dado, né, correspondente lá para satisfazer x maior que y, seja lá qual for a condição, você conseguiria acessar aquele branch e, consequentemente, o método, né? Então, assim, isso foi só uma confusão. Talvez eu tenha perdido alguma parte aí da apresentação, né? Enfim, né? E não ficou claro. Um outro comentário é que... Ô, Leilson, acho que não teve nenhum exemplo desse daí, né? Eu só coloquei casos em que, por exemplo, nesse caso... Não, da tua análise, você chegou a ver, nos casos em que deu pau, você chegou a ver que a razão, algum caso em que a razão tenha sido essa daí que o Marcelo falou, que tem um if e o teste só vai por um branch do if, enquanto o outro branch é que infecta, entendeu? Certo. Não. Esse caso acontece, mas não é exatamente isso. É outra coisa. A gente, Marcelo, analisou vários exemplos desse e alguns métodos têm ifs realmente, né? Mas a gente não chegou a detectar isso como problema, né, Leilson? Não. Mas certamente é uma categorização aí que a gente tem que evoluir, não só do modelo HIP, mas também de se não atingiu por conta de que a cobertura do teste não foi suficiente para infectar, né? Isso daí a gente tem que ficar de olho também. Certo. Então, só um outro comentário, eu não sei se é do teu interesse, entendeu, Leilson? Mas, assim, casou perfeitamente, assim, essa tua apresentação com o timing aí, né, de um exercício de 2 semanas que eu estou fazendo na disciplina, né, de teste de apuração para a pós-graduação, que é justamente um exercício relacionado a Hadoop, né, aquele Hadoop interativo, né, que basicamente, né, assume meio que isso, né, todos os problemas relacionados à cobertura, né, bem, não é isso exatamente, não, mas assim, problemas relacionados a você, né, não conseguir alcançar um determinado ponto do código relacionado à cobertura tem relação com a sua incapacidade de você gerar um dado adequado, né, e o exercício tem relação com isso. Eu acho que eu já tinha a gente já tinha trocado algumas mensagens, certo? E o pessoal está fazendo um exercício relacionado com isso agora. Então, caso, né, tu queira se envolver, talvez até como, sei lá, simplesmente realizando o exercício, né? Então, é um exercício de curta duração, 2 semanas, né? Enfim, te daria a oportunidade aí, né, de se envolver aí até com os resultados, né, que a gente vai obter desse exercício, né, ver o que é que o pessoal, os alunos, né, assim, até que ponto eles conseguem evoluir. Eu entender. Tu lembra, né, do último e-mail, os últimos e-mails que tocou naquela thread, né? Sim, eu lembro. O exercício é exatamente aquele, né? Então,
eu transformei aquilo ali numa atividade de 2 semanas para os alunos, né, desse curso. Enfim, era isso que eu queria falar. Ok. Deixar aqui no grupo. Obrigado pelas perguntas. Acho válido e acho que em off eu converso com o senhor e peço o link da atividade do repositório no GitHub ou algo do tipo. Mais alguma pergunta, gente? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três. Então vamos agradecer a Leuson aí, né? Todo mundo bate palma. Valeu, obrigado, Leuson. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas perguntas. Valeu, Leuson. Valeu, pessoal. Semana que vem tem São João, certo? Então semana que vem o nosso compromisso é fogueira. Mas beleza, eu vou anunciar a próxima reunião, acho que dia 1, né? Se eu não me engano era Thaís, vou confirmar aqui. Se não for, ela agora acabou de dar um pulo aí na cadeira. Mas não, é Pedro. Thaís está mais para frente. Mas tem 15 dias, pô, tá valendo. 15 dias é suficiente. Dá tempo dela preparar, né? Não, beleza. Eu vou anunciar, assim, eu vou deixar para anunciar na semana que vem para não ter nenhuma confusão, assim, de o povo entrar na quarta-feira. Beleza? Beleza. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa Valeu, tarde. pessoal. Tchau.